Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana que é ar no sistema hidráulico. Então, as aeronaves, né, a grande maioria das aeronaves possuem sistemas hidráulicos que são usados aí como sistemas para transferir força. Essa é basicamente a função de qualquer sistema hidráulico, né? A gente utiliza-os para transmitir forças, para atuar ali reversos, né, reversores, superfície de controle de voo, né, freios, né, são alguns exemplos. Mas existe um vilão aí nessa história que é o ar na linha, né, o ar no reservatório, o ar no sistema hidráulico. Então vamos falar um pouquinho sobre esse componente que é tão prejudicial para o sistema hidráulico. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Muito bem. Aqui a gente começa a ter algumas definições, né, sobre o sistema hidráulico, na verdade, sobre a questão do ar, né, no sistema hidráulico. Eu vou ler para vocês e vou explicar cada um dos termos. Vamos começar então com o background. Então, o background ele vai trazer uma ideia de experiência aí que o fabricante teve em relação a esses sistemas, tá? Então, ele diz assim, ó, Air in the hydraulic system has a negative impact on the component's reliability and it can generate. Então, o ar no sistema hidráulico tem impactos negativos nos componentes, né, na confiabilidade dos componentes e pode gerar. O que ele pode gerar? Water hammer effect, engine driving pump or hydraulic system low pressure, reservoir low level warning, basicamente são esses três, né? Root case já entra em outro caso, mas basicamente esses três. Então vamos falar do water hammer effect, que seria algo como um efeito aí é, que a água ela vai fazendo um fluido, né? Ela vai fazer com que o fluido se movimente dentro da linha. Fica difícil vocês entenderem sem ver isso literalmente, mas imagina que eu tenho um fluxo passando linearmente dentro de um duto, e aí quando você tem ar na linha, ele interrompe esse fluxo, ele fica parado, e aí fica separado, né? Por exemplo, o ar aqui, uma parte de fluxo aqui, uma parte de fluxo hidráulico aqui, né? Esse ar no meio, e ele faz esse jogo, né? Esse movimento. Isso a gente chama de water hammer effect, tá bom? E ele diz assim, ó, flow, pressure, quick fluctuations affecting hydraulic installation and the components. Então, a rápida flutuação da pressão ou do fluxo afeta a instalação dos componentes hidráulicos, ou seja, você deve ter mais dificuldade para instalar esses componentes, o que é ruim, tá? Outro exemplo, engine driven pump or hydraulic system low pressure. Então, você tem lá, engine driven pump é a bomba que está instalada no motor, na accessory gearbox, tá? Na caixa de acessórios do motor. Então, aqui ele diz que é baixa pressão dessa bomba mecânica que está instalada no motor e baixa pressão no sistema hidráulico. Bom, aí ele traz o seguinte destaque. Warning pressure decreases when air arrives at pump. Então, ele está dizendo que os avisos de pressão que vão aparecer ali no instrumento vão diminuir, né, essa indicação de pressão quando o ar chega na bomba. Então, o ar está percorrendo a linha. A hora que esse ar chegar na bomba, vai aparecer um aviso de diminuição de pressão. Por quê? Porque você começa a cavitar essa bomba. A gente chama de cavitar a bomba, né? Quando entrar na linha, ela vai funcionar, ela vai girar, só que ela não vai conseguir pressurizar o sistema hidráulico de maneira eficiente. Então, você vai ter ali uma variação na pressão da bomba. Um outro ponto importante que ele traz aqui é o Reservoir Low Level Warning, o aviso de baixo nível de óleo do reservatório, tá bom? Basicamente está dizendo baixo indicação, né, ou aviso de baixo nível do reservatório, tá? When arriving in the reservoir, the air is separated from the hydraulic fluid, resulting in a reservoir level decrease. Então, quando você tem aí a chegada do ar no reservatório, ele vai se separar do fluido hidráulico, resultando então na diminuição do nível do reservatório, ou seja, a indicação de nível de reservatório vai cair. A gente tem dois desenhos para representar, um representando a indicação de low pressure, que vai estar escrito um LO em âmbar, depende muito de cada avião, né, mas ele tem baixa pressão da bomba, e você tem também ali o indicador de baixa quantidade de óleo, que também está em âmbar para destacar que é uma condição de anormalidade, tá? Então, quando você tem indicação de anormalidade, ela geralmente é em âmbar. E aí, o outro ponto que ele traz aqui é o seguinte: root causes. Ele diz o seguinte, né? Air can be introduced in the system when a leak occurs, or during the maintenance operation, or because of hydraulic accumulator
defective bladder. Então, o que que ele quer dizer? Que o ar que foi, né, que entrou no sistema, né, hidráulico, pode ter vindo através de um vazamento, ou seja, você vai conectar uma linha, você aplicou o torque nessa linha e não aplicou direito, pode entrar ar devido a um pequeno vazamento que está passando pela própria linha que você torqueou e não torqueou direito. Então o ar entra por ali ou por algum outro ponto que esteja com vazamento, tá? E aí, esse ar que entrou, né, aí tá falando também or during the maintenance operation, ou durante a operação de manutenção, ou também porque a bexiga do acumulador está com problema, né, do acumulador hidráulico. O que que é essa bexiga do acumulador? Dentro do acumulador do sistema hidráulico, né, existem ali vários acumuladores, basicamente um para cada sistema, parece uma bexiga mesmo, existe um componente interno que separa o ar, que geralmente é nitrogênio, do fluido hidráulico. Então, geralmente, essa bolsa interna, né, que tem um formato de bexiga, no acumulador tem algum problema. Então, são essas causas mais profundas que ele está, esse root causes aí, de problemas hidráulicos em relação aí a ar na linha, tá? Então, pode ser durante a operação de manutenção, pode ser durante vazamento, pode ser durante um próprio defeito de algum componente hidráulico, como o acumulador. E a solução, ele diz o seguinte, ó, solution. In case of doubt, an easy check can allow to make sure that the amount of air contained in the hydraulic system is within acceptable range. Então, em caso aí de dúvida, você pode fazer uma análise rápida que permite você garantir que a quantidade de ar contida dentro do sistema hidráulico está dentro de um limite aceitável, ou dentro de um range aceitável, né, de um alcance aceitável. Mas vamos pegar esse acceptable range para limite aceitável, fica mais fácil da gente entender, ok? Então, espero que você tenha gostado um pouquinho aí desse tema sobre ar no sistema hidráulico, né? Trouxe alguns textos aqui fáceis da gente entender, para você poder acompanhar aí mais uma aula técnica, mais um assunto aí técnico para você que gosta de aviação, que gosta de sistemas de aeronaves. See you next time. Stay safe and take care, guys. That's what's up.